Olá pessoal, muito bem-vindos, mais um Naraxá Talks chegando aí para você. Antes de tudo, antes da gente começar, se inscreva aí no nosso canal para você poder receber as notificações aí, para você não perder nenhuma entrevista, não perder nenhum assunto importante, que o assunto de hoje é um assunto assim, eu acho que é um fenômeno no momento, né? Vamos dizer que ele está acontecendo de uma forma muito rápida, mas que a gente não pode deixar de falar, que é um assunto chamado adultização, né? Eu acho que ele envolve muito a questão dos educadores, de família, de profissionais, seja qual área que ela chegar, principalmente a área de saúde. E hoje eu tenho aqui uma pessoa muito importante para poder falar sobre esse assunto. Fernanda Moraes, neuropsicopedagoga, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Que a gente possa aí fazer um papo muito legal para poder esclarecer o que é esse assunto que chegou, né, tão rápido, né, e de uma formação emocional muito forte, eu acredito. Tá, né? certo. Eu que agradeço pelo convite. Meu nome é Fernanda, sou neuropsicopedagoga, trabalho com avaliação e intervenção de crianças e adolescentes. E estou muito feliz em poder conversar um pouquinho, um tema que é muito importante, sim, e que serve para alertar muito as pessoas que estão nos ouvindo. Fernanda, então assim, antes da gente iniciar e tudo, a gente tem muito essa questão das pressões, para as pessoas entenderem um pouquinho da adultização, as pressões típicas da vida adulta, né? Uma criança que às vezes ela não tem a possibilidade de viver a infância, ela já tem que viver aquilo que a vida adulta já propõe, né? A gente vê isso muitas vezes no trânsito, no supermercado, né? No estacionamento de alguém, uma criança vendendo uma bala, alguma coisa, porque a família pede... Desculpa, pede não, obriga. Senão ela não vender, ela apanha em casa. E muitas vezes acontece isso, infelizmente. Isso já começa um processo aí. O que você pode explicar pra gente assim, uma definição clara e simples de adultização? É quando o ser humano ele passa por marcos, por estágios de desenvolvimento. Então, quando uma criança ou um adolescente ele precisa assumir o papel de um adulto em tarefas que seriam de um adulto, ou situações que adultos se comportam dessas formas, nós estamos tirando a oportunidade deles viverem a fase que eles deveriam. A criança precisa vivenciar a fase da infância, o adolescente a fase da juventude. Então, quando ele assume um outro papel, obrigado ou por diversas situações que vão surgindo, ele vai, eu falo, queimar uma etapa, e uma etapa que não volta. Nunca mais aquela criança vai vivenciar aquela faixa etária e aquele jovem também. Então, de uma forma assim mais resumida, seria assumir esses outros papéis que seriam na fase adulta em outros momentos. E o mais agravante de toda essa situação é não estar preparado para isso. Então, a maturação, ela também acontece por estágios. E quando assume um papel antes da hora, vão vir consequências dessa situação. A gente já vem vindo muito assim, a gente tem filho adolescente, a gente vai vivendo isso, né? Sim. Eu acho que na nossa época, o despertar por algo, né? Até na parte sexual e tudo, ela começava ali nos 14, 15 anos. Sim. Hoje está muito mais precoce, né? É muito mais, assim, uma imposição das pessoas que... Eu acho que é culpa de nós pais, às vezes, assim, as brincadeirinhas de tipo... E aí, já tem namoradinho? Já tem namoradinho? Então, assim, isso já vai despertando algo para essa criança que ela ainda não está madura para aquilo. Então, ela começa a sofrer antes do tempo. Sim. Né? E como é que você consegue enxergar, então, essas crianças sendo, assim, expostas precocemente, né? Pela mídia, né? Por estar dentro de casa também. Sim. Enfim, as redes sociais estão aí, cada dia mais as crianças estão nas redes sociais. A gente sabe que um pai às vezes não tem muita paciência, toma aqui meu celular, ela não tem rede social, mas ela vai na sua rede social e ali ela vai ver coisas que não deveria ainda. Como é que você enxerga tudo isso, Fernanda? Então, desde pequeno, né, o ser humano ele vai desenvolver o seu imaginário. Então, ele inicialmente ele passa por uma fase de sensibilidade. Então, ele é sensível aos estímulos. Então, qual é o estímulo que está chegando na fase da infância? Então, se o estímulo que está chegando é um eletrônico sem um controle, ele vai absorvendo. Eu gosto de dar um exemplo assim. Se eu te perguntar, imagina uma cadeira. Você vai visualizar uma cadeira, porque o seu imaginário foi construído como que você visualiza o desenho de uma cadeira. E a criança não é diferente. Então, ela vai criando na fase da infância
absorvendo aquilo que ela está recebendo. Na adolescência, a mesma coisa. Então, quando os pais se perdem na educação dos filhos, porque é o que está acontecendo. Nós temos agora uma geração de pais que estão ficando bastante perdidos em como educar. Então, eu com certeza acredito que a evolução, os tempos atuais, a gente vai ter um olhar diferente com a educação dos nossos filhos, mas não pode perder o que eu chamo de autoridade, e que é bem diferente de autoritarismo. Então, eu ter autoridade na minha casa é onde eu vou educar os meus filhos com limites, com valores, com respeito, com regras. Então, aonde a gente começa a conversa? Na hora das regras. Então, se eu sou uma criança e eu não tenho construído esses combinados, essas regras, a criança vai crescendo achando que ela pode tudo. Eu posso fazer o que eu quero tudo nessa hora. Isso é até esperado para a faixa etária, porque ela está numa fase de formação. O que nós temos que fazer na infância é fortalecer aquela criança antes que ela entre numa outra fase e ela vai entendendo que o mundo ele requer momentos onde eu posso brincar, sim, mas momentos que eu preciso fazer meus deveres de casa, as minhas tarefas, ajudar em casa. Então, quando a família consegue construir isso numa base bem sólida, quando for na fase adulta, quando for na fase da adolescência, ele já tem um controle, que os estudos da neurociência explicam como as funções executivas, um controle inibitório. Eu não posso fazer isso porque isso não convém, isso não é legal. Mas quando isso não é construído desde a base, porque é uma questão de maturação, nem na fase da adolescência isso já está pronto. Então, aqui no córtex pré-frontal é onde o adolescente ele tem aqueles impulsos, né? Eu quero agir, eu quero fazer. Aí a gente fala, mas parece que não está pensando. Então, isso precisa ser formado lá na base. Então, quando isso não é trabalhado na infância, na fase da adolescência, vai gerar um adulto que vai ter muitas situações, principalmente controle. E aí, o que nós temos aí no mundo? Pessoas que estão querendo influenciar de outra forma. A gente vê assim um consumismo, às vezes, você está falando aí, chega na fase adulta, exagerado, as pessoas, qualquer propaganda que passa na televisão, as pessoas querem acessar e querem comprar. Eu acho que isso muito vem também de uma criança que não teve essa base, essa formação de entender que assim, tudo tem seu momento, tudo tem sua hora por causa desse consumismo. Isso acaba refletindo, né? Então a gente já vê que a adultização, ela não é somente a questão sensual, igual se explorou muito nos últimos tempos. Na realidade, a gente já entra nisso que a gente até conversou antes, que é valores. Sim. Né? E tá bem voltado para valores. Mas quando a gente fala disso, a gente teve aí o Felca falando sobre a questão da adultização, principalmente das redes sociais e essa sensualização que existem, inclusive influencers foram presos devido a essa questão. Como é que você tá vendo isso, né? Essa sensualização que ela tá na TV, ela tá na rede social, ela tá na música, ela tá em casa, geralmente. Às vezes a pessoa escuta uma música, por exemplo, mas ela não tem noção do que aquela música está dizendo e que aquilo pode... eu gosto do ritmo. Todo mundo gosta, às vezes, de um ritmo, mas isso não quer dizer que a música ela tem uma qualidade, aquilo vai... Mas isso interfere diretamente, né? Porque a criança assimila aquela música porque ela viu na rede social, ela viu na televisão alguém rebolando e dançando. E isso vai para dentro de casa, né? Isso. Então, eu não fiquei muito surpresa, mas eu percebi que o mundo ficou com essa denúncia, porque isso já vem acontecendo há muito tempo. Então, as pessoas elas foram perdendo o olhar de cuidado com isso pode ser perigoso, e assumiram às vezes um papel de não é coisa infantil, não, isso é inocente. Mas quando eu exponho o meu filho nas redes sociais dançando de uma forma sensual, porque é bonitinho, porque é criança, o que eu acabei de falar no início? Eu estou construindo o imaginário dele que isso está tudo certo. Então, quando o Felca fez a denúncia, ele abordou também muitos adolescentes que acham que como eles estão conduzindo a vida deles por meio da permissão dos pais, está certo, porque foi construído isso.
Então, é onde a gente precisa muito debater e conversar sobre a formação mesmo que os pais precisam dar para os seus filhos e entender que, em primeiro lugar, a gente trabalha os valores, trabalha com eles essa formação de base para que, quando ele for um adolescente, ele saiba falar não para essas situações. Então, isso não é bonitinho. Então, eu preciso pensar na roupa que a minha criança vai usar. Então, eu tenho filhos pequenos, eu preciso pensar nisso. O que eu estou construindo ali? Ah, ele está dançando de uma forma inocente, mas qual é a música que ele está ouvindo? Essa música é adequada? O que ele está... Ah, não, ele nem está entendendo. Ele está entendendo. A criança, ela tem a leitura de mundo diferente da do adulto, mas ela faz uma leitura. E ela está construindo isso tudo no imaginário. Então, a gente percebe isso muito que quando chega na fase da juventude, muitos pais falam, eu perdi o controle do meu filho. Eu não consigo controlar. E aí eles se envolvem muito com bebida, com drogas, com várias situações aí que vão deixar marcas para o resto da vida. Então, para evitar isso, eu preciso, na infância, fortalecer o trabalho aí mesmo com as virtudes que a gente conhece mais como valores. Eu lembro assim, com a minha filha, quando criança ainda, eu lembro de uma foto que ela tirou. Alguém falou assim, nossa, de postar essa foto tá tão bonita, mas ela estava sensual na foto. Não vou postar uma foto. Então, assim, a gente tem que ter essa... Aí você falou, você como pai. Não, o pai é o filtro, a mãe é o filtro, né? A gente nem pensa na adultização, mas você pensa assim, no pedófilo que está dali, a pessoa que está louca com aquela foto. Então, assim, é isso que você vai pensar. Você não... Você pensa que tem as pessoas maldosas na rede de lá, que vai printar uma foto, vai guardar e sei lá o que ela vai fazer com essa foto. E ela pode ameaçar essa criança, ela pode ameaçar esse adolescente. Sim. E ele não tem maturidade para lidar com isso. Teve até recentemente uma novela da Glória Pérez que abordou, não o contexto da adultização, mas a criança ela roubou uma foto dela, sensual, na internet, e começou... porque na realidade era uma pessoa que fazia um fake do outro lado e era uma adolescente. A história, eu me recordo mais ou menos que era uma adolescente e essa pessoa, no outro lado, ela se passava como uma menina, mas na realidade era um homem. E quando esse cara conseguiu as fotos dela e tudo mais, ele começou a ameaçar ela, começou a persegui-la até que ela ficou, assim, ela... perdeu a essência dela. Isso. E eu acho que é essa a questão, né? A gente não... Tem pais que dão... Desculpa um pouquinho. Tem pais que colocam as redes sociais já para os filhos ali com 6, 7 anos, mas esquecem de acompanhar. Aqui no Brasil, a Associação Pediatra libera a partir de 2 anos, né? O que fora do país, muitos países estão discutindo essa liberação do uso de telas antes de determinadas idades, porque nós estamos falando que eles estão em processo de maturação. Qual é a família, o pai e a mãe que consegue ficar o tempo todo ao lado do seu filho assistindo o que ele está vendo? Não tem, nós não temos esse tempo hoje em dia. Então, é mais tranquilo e é confiável você não expor o seu filho às redes sociais, à internet, do que você deixar e não estar acompanhando o que está assistindo ou vendo. E aí hoje a gente tem o quê? Muitas dificuldades. Eu falo que aí na minha área, eu tenho crianças e adolescentes com dificuldades pedagógicas relacionadas ao excesso de uso de tela. Porque eles não têm esse que eu falei, o controle inibitório de falar, não, eu vou ficar 10 minutos e vou parar. Não, eu só vou ficar 1 hora e vou parar. Então, quem tem esse controle são os pais. E para isso, para facilitar, ainda existem aplicativos que te ajudam. Então, hoje não tem desculpa, de não fazer, não ter um olhar a essa educação desse uso. E nós sabemos que isso chega a gerar no adolescente, no adulto. Revolta, então a gente precisa muito ter noção de que a tecnologia ela é bem-vinda, é importante. Hoje nós estamos aí usufruindo de tecnologias que ajudaram muito a vida do ser humano, mas nós sempre temos muito cuidado com tudo que também está envolvido ali, principalmente quando a gente fala em educação de filhos. Tem outro assunto que eu acho interessante que tem a pressão pelo desempenho, Que a gente acha que a adultização vai ser só sensualização, pessoal, e não vai ser, tá? Então, isso é um recado muito importante, que às vezes a gente cobra os filhos nota na escola, mas como se ele já tivesse a responsabilidade que você já tem. Primeiro passo. Lógico que ele está ali para ele estudar, mas geralmente
Eu entendo que se a criança não vai bem, ou o adolescente não vai bem, porque ele não tem acompanhamento nem dos pais. Né? E ele joga a responsabilidade toda para a escola. Então a gente começa assim, e aí você chega na fase adulta. E aí tem também a questão do social. Obrigar a criança a já se comportar como se ela entendesse como que é o mundo adulto. Isso. E por fim, que gera muito, eu sou profissional de educação física, né? E eu já fui professor em escolinhas e às vezes vinha a pressão dos pais. Porque o filho errava, porque o filho não acertava, porque... Aí você tinha que conversar com o pai e falar, calma, ele está em evolução, não é assim que funciona, para dar uma amenizada. Mas a gente vê pressão por todos os lados, querendo que uma criança, ela já comporte dentro da escola como se ela já tivesse uma formação pronta, como se no social ela já se comportasse como um adulto e no esporte como se ele fosse um atleta de alto desempenho. Sim. Né? Diogo, eu vejo muito esse tema relacionado a situações não tratadas dos próprios pais. Então, quando eu sou um adulto perfeccionista, que não inseguro, porque por trás de um perfeccionista geralmente tem uma pessoa insegura, eu projeto no meu filho aquilo que eu às vezes não consegui em determinadas fases. Então, tudo na vida tem que ter equilíbrio. Eu não posso deixar que o meu filho também vá para a escola, tire qualquer nota e eu vou aceitando tudo, que está tudo lindo. Não é assim. Ele precisa construir desde a infância o hábito de estudar, de ter responsabilidade, de fazer uma revisão. Eu não tirei uma boa nota. Por que você não tirou uma boa nota? É a hora do diálogo. O que aconteceu? Porque capaz você é. Olha como eu reforço a questão da capacidade da autoestima. Ao mesmo tempo, eu vou refletir que aquilo não foi legal. E aí eu vou trabalhando, conversando, dialogando, de forma que é feito ali uma reflexão em cima de uma situação. Mas, quando eu projeto no outro, que ele tem que sempre tirar uma nota, os professores nas escolas, eles ficam muito evidente ao entregar as provas. Em criança começa um choro desesperado, porque perdeu meio ponto na prova. Por que ele está chorando por meio ponto? Aí é onde a gente está falando do tema adultização. Porque ele acha que ele já tem a responsabilidade de tirar total. E quem na vida é 10, é 100 o tempo todo. Às vezes você tem mais facilidade numa disciplina, a outra às vezes você vai precisar se esforçar mais. Na verdade que nós temos dons, né? Assim, a gente nasceu com alguns dons diferentes de outros. Cada um dentro da sua área. Isso. E aí, quando eu exijo dessa forma... vai gerar um adulto muito frustrado lá na frente, porque ele vai precisar lidar com essa frustração. E a base para lidar com a frustração vem de casa. Então, quando a família constrói ou lidar com a frustração desde pequeno, porque aí nós temos também pais, que a criança não pode ficar frustrada, que não pode receber um não, que tem que ser sempre a escolha, não, porque eu vou traumatizar o meu filho. Vai mesmo, mas vai traumatizar se não colocar o limite. Porque vai chegar na fase adulta e o mundo não vai ser tão amoroso e afetuoso para ensinar. Porque as situações do nosso dia a dia, eu preciso de repertório. O que a gente tem percebido é que nós temos uma geração agora muito sensível. É uma geração que não lida com a frustração. Por quê? Porque é uma exposição exagerada na mídia, então ele constrói uma ideia de que a vida perfeita é a que o meu colega está postando, é a forma como a família dele parece que constrói, os passeios que faz. A gente precisa ter muita atenção e trabalhar muito com o adolescente, que essa vida é uma vida de rede social, que aquilo nem sempre é verdade. Você toca num assunto tão importante aí, vou te só contar um dado que nós fizemos a gente participou recentemente de um treinamento para a base comercial e marketing da instituição. Você sabe qual que é o principal fator hoje que afasta um adolescente que está pronto para entrar para a vida adulta e vir para a faculdade? O joguinho do tigrinho. Porque ele acha que ele vai ganhar dinheiro lá. Pois é. Cara, isso é sério. Uhum. E assim como os pais acreditam nisso. Isso. E não incentiva o filho a buscar algo além disso. A falta de fortalecer a infância leva a um jovem, o que quer a facilidade, que não quer o esforço. Então, quando eu não me esforço, eu quero as coisas prontas, eu quero uma vida, eu preciso me esforçar menos, mas ganhar muito dinheiro. E outra, colocando o dinheiro como o principal valor. Será que a nossa vida não é mais importante do que os bens? Né? Então, eu preciso primeiro entender que eu tenho o dom da vida e que é dela que eu preciso cuidar. E aí, claro, dentro da crença de cada um, eu até pensando o que eu vou fazer com essa vida, né, nesse período que eu estou aqui na Terra. Então, é muito importante que
a família construa esses valores, essa base, e que os pais, principalmente os que estão nos escutando, que são pais de adolescentes, entendam que a gente precisa cuidar da formação em relação à parte social, porque é uma idade onde eles buscam, né, os seus pares. Sim. Eles vão agrupando de acordo com as suas afinidades, e nessas relações sociais a dificuldade é muito grande, porque eles buscam uma aceitação muito grande também, e caso isso não aconteça, o lidar com a frustração hoje do adolescente, não vou generalizar, mas da maioria, é entrar em depressão, é se cortar, é tentar acabar com sua vida por coisas muito pequenas. E isso é a falta da base. Eu preciso chegar na fase da adolescência fortalecido, né? Tendo repertório. Então eu vou lidando com as pequenas frustrações na infância. Então aquele pai, aquela mãe que fica às vezes cobrindo tudo que o filho faz e tentando justificar, ele está aprendendo, ele está do lado. Então eu falhei, eu vi que eu errei, mas a minha mãe está me justificando e está me defendendo. Defender o filho é mostrar para ele também quando ele erra. Então, os pais precisam sempre refletir, porque nós somos os exemplos. O que você fizer na frente de uma criança, ela vai repetir. E aí ela está construindo isso no imaginário dela, na formação dela. Então, é muito claro, a gente vê até a forma que as pessoas falam, nossa, o filho do fulano parece ele mirim. Porque realmente é o espelho que ele tem. E eu não posso deixar que a criança cresça com muita carência, né? Então eu preciso pensar hoje em dia nos momentos de afetividade verdadeira, porque senão ele vai buscar em quem? No outro. E qual é o outro que ele vai encontrar? Aquele que está querendo abusar. Então é muito sério, né? Nessa idade a gente tem que ter muito esse olhar. É muito interessante isso, que assim, tem pessoas que ao longo da vida, ela acaba encontrando pares. E a gente ouve, assim, já vi muitas discussões, psicólogos e tudo, psiquiatras, em televisão, em podcast também. E geralmente aquela pessoa que ela não teve esses pares encontrados, porque ela passou esse momento e acreditou numa adultização já. Acreditou não, ela já está vivendo uma adultização. Ela acaba escolhendo um par errado e acaba que a vida, assim, ela vai seguindo porque ela aceita sempre aquilo ali. Então, quando chega uma pessoa que é melhor, que é uma pessoa boa, que está ali para dar amor, para dar carinho, ela não está acostumada. Não. E ela não permite. Ela não permite alguém chegar. E o nome disso é a falta de um trabalho de sentimentos na fase infantil. Por quê? Quando eu estou trabalhando, né, com crianças, os pais, eu oriento muito os pais a falar o nome do sentimento. Você está com raiva, o que você está sentindo é raiva. Mas quando eu sinto raiva, eu posso jogar as coisas para cima? Aí você está nomeando a situação, mostrando que você respeita a frustração que a criança está sentindo, mas que aquilo chama raiva e que tem o jeito de resolver. Você ficou chateado. Então, quando eu vou trabalhando desde pequeno, que a gente tem sensações e sentimentos, quando eu chego em determinadas fases, eu sei lidar com isso. Agora, quando isso não acontece, a pessoa se fecha. Ela não se permite ser amada. A gente convive com pessoas assim, a gente sabe. Se você quer dar um carinho para alguém, um afago para alguém, a pessoa é tão fechada que você não sabe nem onde chegar para poder acalmar o coração dela. Né? Ela se tranca de uma certa forma que você fala assim, não, eu tô aqui só para te dar carinho, não é mais do que isso. Então tem gente que é assim. Sim. Né? E você fala, quer dizer, já começa lá na base, desde da infância. Porque eu vejo que nós precisamos quebrar muitos ciclos. Então, quem está escutando esse nosso diálogo, esse momento aqui, a gente não pode ficar vivendo de justificativa. Mas é porque eu fui assim. Foi a forma como eu fui criado. Isso precisa ser quebrado. Hoje tem muita informação, vamos usar a favor. Realmente, você vivenciou tudo isso. Então, trate isso e quebre esse ciclo com seu filho. Lide de uma forma diferente. E eu volto a frisar em relação às redes sociais, à internet, tem que ter limite. Então, quando a gente fala da dificuldade, por exemplo, a maioria dos meus pacientes, às vezes a questão está toda numa rotina, né? Dorme a hora que quer, come o que quer. Tá vendo que desde pequeno eu vou colocando ali. É claro que tem suas exceções, eu tenho famílias excelentes, mas eu digo que muitos pais estão com muita dificuldade de colocar essa rotina. Então, primeiro eu preciso ter uma rotina para conseguir uma rotina saudável. Então, criança precisa dormir no horário, adolescente precisa dormir no horário. Então, não tem aquele adolescente que vai virar à noite jogando. Isso aí é o limite. Mas ele não me obedece, mas quem está pagando a conta da internet? Quem que comprou o celular?
Não foi o adolescente. Videogame. Então, é importante você construir desde pequeno, porque existem pessoas que querem entrar na sua casa sem pedir licença. E eles vão entrando por meio das redes sociais. O que tem de pedofilia no mundo. Solta, e a gente nem sabe onde que eles estão, né? E antes eles iam para a porta de escolas, buscar, conversar. A gente sempre falou muito com os filhos pequenos, conversa com estranho. Hoje eles conversam na internet. É ali que eles estão buscando. Então, se o adolescente, a criança, ela se sente fragilizada nos seus afetos, o primeiro que falar que ela é linda, o primeiro que falar um elogio, vai ganhar o coração daquele indivíduo. Só que ele não vai ter idade nem maturidade para lidar com aquilo. E aí vão surgir outros traumas, né? E como você falou, às vezes a pessoa fica fechada àquilo. É sempre importante tratar. Então, independente da faixa etária, se uma pessoa sentiu... a gente sabe hoje pelas pesquisas que as pessoas abusadas, elas têm muita dificuldade de buscar terapia, porque elas se culpam por aquilo. Elas ainda acham que a situação que ocorreu é culpa delas. E não é. Então, é importante buscar o tratamento, os acompanhamentos, que seja médico, psicológico, aquilo que for necessário, para que você também consiga seguir a sua vida, né? Construir uma família, ter filhos e educá-los de uma forma saudável. Então, tudo isso é importante a gente cuidar de si. Nós estamos falando do nosso cuidado em primeiro lugar. Tem pais também que fazem assim, né? Muitas vezes, mas já tem que fazer isso porque tem que aprender que ele vai ser adulto, né? Assim, já pulou uma etapa gigante, né? Mas eu acho que tem as formas de ensinar, de vivenciar e tudo mais. E aí a gente entra, assim, nesses impactos da adultização. O que ele vai impactar no ser humano, assim, Fernanda? Psicologicamente. Então, o ser humano que desde pequeno ele é colocado um papel que não é o dele, e ele nem tem maturidade para lidar com isso, os impactos, um dos maiores é o impacto psicológico. Então, vai gerar um adulto inseguro, vai gerar um adulto perfeccionista que se cobra muito, com baixa autoestima, né, com dificuldade de lidar com as frustrações. A questão do social também vai gerar um impacto muito grande, porque a pessoa não vai ter nem repertório. Então, sabe aquela criança, quando ela é exposta a uma exigência de uma fase que ela não está vivenciando, ela não tem nem repertório para brincar com o outro, ela não sabe nem se comportar, e acaba que há um isolamento, né? Sim. Gera um impacto social. E gera na educação? Sim. Então, quando eu estou numa fase onde eu preciso ir para a escola para aprender e a minha cabecinha não está ali focada naquilo, vai gerar uma dispersão, porque está preocupado com os resultados de alguma coisa que ele está sendo cobrado. Então, gera um impacto, né, as dificuldades de aprendizagem. E aí a questão familiar. Então, são muitos impactos. Hoje a gente sabe que o número de depressão, de síndrome do pânico e de várias questões emocionais, elas cresceram muito. Por quê? Porque desde a base a gente precisa cuidar. Então, eu falo que os pais que percebem uma ansiedade excessiva no filho, precisa buscar ajuda agora. Não deixa, quando eu querer ser, melhora. Isso não acontece. E quando você falou em relação àquela exigência, nossa, mas senão ele não aprende a ser um adulto forte. Eu vou fortalecer a educação do meu filho, dialogando com ele, ensinando e corrigindo de maneira adequada. Então, aquela correção também autoritária, acho que chega até com agressões, aquilo vai trazer impacto negativo. Porque ele nunca vai atingir a criança, ela se cobra a ponto de nunca atingir a expectativa que o pai ou a mãe tá colocando ali. Então, ele se sente inseguro para sempre. Existe muito, você começou falando sobre a autoridade, e as pessoas, existe uma divergência muito grande em famílias sobre o não. Sim. Sim. O mundo precisa tomar cuidado com esse excesso de informação, porque aí tem muitas teorias. Então, tem muita gente divulgando, crie seu filho dessa forma, crie dessa forma, cria dessa forma. É aquilo. Qual é o valor da minha família? Eu tenho já que ter uma maturação já construída, eu como adulto, para poder educar o outro. Então, eu não posso ficar pegadinha. E aí esse não, ele precisa acontecer. Tem momentos que o não é não e sem justificativa. Tem momentos que você precisa explicar um pouco mais. Eu tenho uma especialização que é a análise do comportamento. A gente fala muito de fazer aquela conversa, aquele diálogo, de forma de você anteceder.
Então, eu vou antecipar, eu vou ao supermercado. Então, eu já vou ali conversando com meu filho. Estamos indo para o supermercado, vamos comprar isso, isso e isso. Eu vou permitir que você escolha uma coisa que você gosta, porque é criança. Então, você vai construindo isso. Eu dei um exemplo aqui de rotina, mas olha como que esse exemplo, se você consegue no dia a dia, trabalhando com seu filho, ele vai construindo que ele precisa ter responsabilidades, que a regra é muito clara aqui em casa. Então, isso se perde muito. E aí a gente precisa também aqui abordar a importância da criança brincar, dela ser criança, na fase que ela é criança. Então, a brincadeira, ela tem que ser uma brincadeira saudável. Porque hoje a brincadeira das meninas está sendo qual? É muita vaidade, é só pensando na maquiagem, imitar blogueiras. Isso não é uma brincadeira de infância. Isso é uma adultização, porque Sim. eu quero ser a moça e não a criança. Então, tudo isso precisa ser construído de uma forma a dosar. Então, a gente sabe que o faz de conta, que é a primeira fase aí das crianças, ele acontece pela imitação mesmo. Então, é onde a criança quer ser o adulto brincando. Então, o filho pega um carrinho, uma pasta, diz que vai para o trabalho. A menina pega suas coisinhas ali também para imitar o que é a rotina da mãe. E brincar é uma coisa, é brincar de faz de conta. Agora, quando eu já vejo uma brincadeira da minha filha só relacionada à maquiagem, a cabelo, a foto, o que está acontecendo? Né? Então, ali a gente já precisa pensar nessa adultização. Com certeza. Porque ela vai buscar uma afirmação na adolescência muito grande e vai ficar muito frustrada. Então, ela vai precisar sempre estar arrumada, sempre estar maquiada, sempre. E isso acaba que ela não vivencia as fases que ela precisa, nem da infância, nem da adolescência. Você acha que uma criança, por exemplo, ela tem irmãos mais novos, ela é mais velha de casa, isso acontece muito. E ela, com 8 anos, tem a responsabilidade de cuidar dos pequenos enquanto os pais vão trabalhar. Você acha que isso já é uma adultização? É sim. Porque com 8 anos de idade, eu não vejo uma criança tendo a maturidade suficiente para isso. E a gente sabe que existem realidades que são muito difíceis. Sim. Então, aí nós precisaríamos de quê? De órgãos responsáveis para cuidar dessas crianças. Hoje nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse estatuto fala que a criança tem os seus direitos e os seus deveres. E ali não consta que ele tem que começar a cuidar dos irmãos ou trabalhar em outra idade. Mas são situações e realidades que a gente sabe que é muito difícil. E eu não estou aqui nem você para julgar a situação. Mas é uma adultização. Porque vai queimar a etapa. Tinha que estar estudando, brincando e vivenciando uma fase de 8 anos, como foi o seu exemplo. E se eu estou cuidando dos meus irmãos, eu não estou fazendo isso. Então, se eu estou trocando uma fralda, se eu estou dando um banho. Agora, ajudar é diferente. Aí eu já acho muito importante. Você tem que envolver a criança em tarefas para criar responsabilidade. Sendo acompanhado por um mas adulto. sendo sempre monitorado por um adulto. Porque senão, realmente, é uma situação de adultização. É um assunto muito... E a gente nem percebe onde que chega. Sim. Quando a gente fala sobre família, fala sobre valores, enfim, né? A nossa primeira referência de valores é a nossa família. E tem muita gente que acaba não tendo essa referência também ao longo da vida. Pouco tempo eu não sou muito de ajudar, não. Na verdade eu ajudo muito, mas eu quero dizer assim, você chegar num... A gente até conversou sobre isso agora há pouco. Uma criança que ela tá lá no supermercado porque ela precisa vender uma balinha porque precisa ajudar dentro de casa. Teve um dia que me chateou muito, foi que assim, essa criança ela tava ali, eu tive assim a felicidade de querer conversar com ela. Mas eu não vou prejudicar uma criança, mas eu quis entender por que ela tava ali. Por que você tá aqui? O que você tá fazendo aqui? Ela falou, porque eu preciso ajudar dentro da minha casa, porque se eu não ajudar... né, meu pai fica bravo, minha mãe fica brava, porque precisa ajudar, tem os irmãos. Tá, mas você não brinca? Você, não, eu fico o dia todo aqui. E a escola? Não, de manhã eu tô na escola, à tarde eu tenho que vir pra cá. Então, quer dizer, então os pais que deveriam talvez estar ali, se eles quisessem uma renda extra, ou se essa é a renda principal e tá deixando o menino vender. Eu não cheguei a perguntar isso. Mas a gente vê assim a questão desses valores que vão sendo perdidos, né? E a gente está numa geração que valores já não estão existindo mais. Se a gente pegar o contexto escolar e o contexto de valor e família, estão muito distantes. Antes a gente respeitava a escola, a gente tinha medo. Eu tinha medo de chegar na escola e, na realidade, a gente tinha medo assim de fazer alguma coisa errada, porque aquele professor ele era referência, né? Hoje não. Hoje o professor, ei, amigão, beleza?
Lógico que pode ter, mas de uma forma respeitosa, e tem hora que isso não é. E a gente vê que isso vem de casa porque é solto, e na escola também vou poder fazer da mesma forma, né? Assim, a criança, o adolescente, ele reflete o seu ciclo familiar, né? Então, quando você partilha, né, em relação a essa criança, por que ele está trabalhando, tudo, claro que a gente precisaria saber de todo um contexto, mas o fato dele estar trabalhando é inadequado e o fato dele estar sustentando a família. O fato dele ajudar, tem outras formas de ajudar. Então, ele está realmente queimando ali uma etapa. Ele está indo para a escola, é obrigatório, ele vai, mas ele não estuda depois, ele não faz uma tarefa, ele fica ali, vivenciando uma outra vida. Essa mesma criança já vê de manhã, tarde e noite ali. E as oportunidades que ele vai ter, se ele continuar vivenciando tudo que ele está vendo na rua. Então, o que ele está criando? O que ele está tendo de repertório? Então, a probabilidade de não mudar de vida é muito grande. É onde eu falei do ciclo. Aí ficam, né, em torno desses ciclos. Precisaríamos, sim, de órgãos responsáveis para a melhoria. A gente sabe da realidade do nosso país, um país que precisa se desenvolver muito em várias questões. E aí nós precisaríamos de uma diferença de ações, porque, não sei se você percebe, mas nós estamos hoje no mundo que as coisas estão se tornando de forma tão banal. Tudo bem. Ele está lá, mas tudo bem. A sensibilidade das pessoas, ela está diminuindo muito. Então, as pessoas precisam começar a enxergar o outro, as suas necessidades. O que eu posso fazer? Você fez, você conversou com ele. Quantas pessoas passam e nem olham para, né, e fecham o vidro e ficam com medo? Claro, tem que ter medo. O mundo hoje, nós estamos vivenciando situações muito difíceis que gera isso. Mas alguém precisa enxergar essa criança. Porque se ninguém enxergar, ela vai crescer nesse meio, e desse meio ela vai continuar. E ela não vai estudar, ela não vai pensar. Existem situações que a gente sabe de pessoas que conseguiram superar, mas a maioria vai continuar nesse ciclo. E aí nós vamos ter aí situações de mais uma infância roubada, porque se perde. Nunca mais ele vai vencer aquela faixa etária. Não volta. Porque ou eu faço aquilo que eu preciso fazer na idade de 8 anos, ou não vai acontecer de novo. E aí nós temos até pessoas que tentam esticar, né? É onde a gente fala da imaturidade. Que a pessoa parece não cresceu em diversas faixas etárias. A gente tem adultos assim. Eu falo que a gente tem uma geração nossa que viveu muito, aproveitou muito. Sim. Né? Eu brinquei na rua, joguei bola, na realidade, até os 18. Mas até eu saí dali, 18, terminei a minha escola, e dali é outro mundo. Acabou, e aí eu tinha que olhar para frente, e um crescimento diferente de vida, porque a vida é essa, ela te pede isso. Mas eu vejo que a geração de hoje, eu não sei se eles vão chegar nesse ponto, até porque eles não brincam mais. Primeiro fator, não tem como você deixar uma criança na rua, que é tanto de carro passando para lá e para cá. Você mora no condomínio, tem as regras do condomínio, criança se gritar, o síndico já está te mandando mensagem, porque, seu filho está aqui incomodando. A gente entende isso, e tem gente que mora hoje em condomínios que são grandes, tem quadras, mas tem tudo, tem um... Enfim, você não é livre. E aí eu acho que é uma geração que ela vai vir, assim, cheia de regrinhas criadas pelas próprias pessoas e não as regrinhas familiares, pelos valores familiares. E geralmente eu também entendo que a criança, ela poderia ser estimulada pelos pais a estarem fazendo uma construção, talvez no esporte, talvez numa parte social, entendendo que é importante aquilo funcionar. A gente fala de políticas públicas no país, é muito difícil de combater. Recentemente houve-se uma questão falando-se das pessoas vulneráveis em rua, mas a gente precisa entender como que é o histórico dessa pessoa, por que ela está ali, por que ela foi inserida, como que ela chegou até ali, por que ela mora na rua. Mas a gente não faz isso, a gente quer resolver e arrancar o mal pela raiz, né? Tem a Cracolândia, vamos lá, todo mundo sai daqui agora, aí eles vão para outros lugares. A gente não trata o problema na raiz, a gente trata o problema naquilo que é. Vão passar um facão e depois vai crescer tudo de novo. É como se podasse uma árvore para ela crescer, um fruto ali de novo, alguma coisa nesse sentido. Então a gente começa a enxergar que as pessoas, elas estão muito livres. A gente vê crianças hoje escutando, por exemplo, um funk proibido. Isso. Que aí a gente chega na questão musical. Sim.
quantas crianças hoje, desculpa, a música é bate, 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 bate a bunda até o chão. Isso. O termo da música é esse. E os adultos em volta batendo palma, achando lindo e filmando. Filmando, aí vai lá e posta na internet. Então, olha a sensualização e os valores que a gente chega. Sim. Então, eu conheço pessoas que acharam lindo isso na infância e depois não sabiam controlar o adolescente. Mas o que foi construído? Que isso está lindo, que isso pode, que isso é adequado. Então, é onde eu falo, nós temos que ter atenção à criação. Então, se eu não tiver atenção à responsabilidade que eu tenho de criar bem meus filhos, depois como que você vai cobrar dele algo que você não construiu? Ele não tem repertório, ele acha que aquilo é lindo. E hoje as pessoas escutam e entrou numa fase que não, está tudo certo. Não, o mundo é assim mesmo. Então, pode ouvir. Não, ele nem está escutando a letra, ele está só vendo a batida da música. Não, e hoje os pais não têm que ter uma atenção até com os desenhos. Nós temos desenhos, em exposição de filmes, desenhos, que estão incentivando certas situações. Então, a gente sabe que existem pessoas muito sérias na mídia, no mercado, enfim, mas tem pessoas que estão querendo o lado financeiro, o que me dá retorno financeiro, que é o que o Felco falou no vídeo dele. Sim. Então, isso é exposto, é colocado e a criança ela vai crescendo achando que isso é normal. Então, o mundo está achando que tem muita coisa que é normal. E aí é onde eu pergunto para as pessoas que estão nos escutando. Onde estão os valores? Onde estão a construção de uma família sólida? Onde estão o diálogo? O diálogo se perdeu, né? Nós precisamos dialogar. Onde estão os pais responsáveis por aquela criança? Porque hoje o que foi denunciado foi que os próprios pais estavam utilizando o corpo da menina, de outras pessoas. Então, o que está acontecendo? É onde a gente precisa pensar, onde o mundo vai parar dessa forma. Recentemente eu estava num evento, né? E tocou um grupo lá e tal. Assim, não vou nem lembrar as letras da música, era um trem tão ruim, mas tão ruim. Além do cantor, no caso, ser muito ruim, as músicas eram, assim, não tem nem explicação para poder caracterizar elas. O terror delas ali, Nossa né? Senhora. Mas aí eu fiz questão de ir no Instagram do grupo para ver, conhecer como é que aquilo ali tá. Primeiro assim, não sei quantas mil pessoas seguem. E segundo, o que mais me chama a atenção é o grupo dizendo, porque no nosso evento, no evento que está rolando, né, nós somos em primeiro lugar. Gente, tudo bem, cada um tem o direito de gostar, escutar o que quiser. Mas como que consegue colocar isso para ouvir? Mas aí a construção, eu tenho que construir desde pequeno a escutar boas músicas. Desde pequeno a ensinar uma educação musical. Sim. E aí a gente não fala de uma educação só musical, no geral. Então, quando eu falei que a criança na base, ela é movida ao seu sensorial, eu tenho que educar esse sensorial lá na base. Porque senão ela acha que tudo ela pode absorver de qualquer forma. E ela pode se comportar. Então, ela não está ali na adolescência expondo o seu corpo porque ela resolveu expor. Ela está expondo porque foi estimulada em outra fase a achar que aquilo é certo. E aí tem as pessoas que querem aproveitar disso. Então, quando a gente fala de uma sexualidade relacionada à adultização, é o estímulo que esse indivíduo recebeu. Então, nós não vamos julgar quem está ali na frente disso. Até porque nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós estamos partilhando situações para evitar que uma pessoa, um indivíduo, ela tenha uma etapa da sua vida queimada. E com consequências, né, principalmente na saúde mental lá na frente. O que você acha com relação às redes sociais? Restringir ou educar? As duas coisas, né? Então, a primeira coisa, eu preciso entender que o meu filho é uma criança ou é um jovem e não tem maturidade para ter um filtro sobre aquilo. A restrição ela é importante, porque como que eu vou levar uma criança e um jovem para o esporte, como nós compartilhamos aqui, para fazer uma aula de música, para outras atividades que são fundamentais no seu desenvolvimento, se ele tem o vício da tela? Porque aí é vício. Nós temos hoje os vícios. Então, quando você me fala em relação a restringir, eu vou ter que fazer uma educação.
mas ele só vai atingir a um nível de educação onde ele pode caminhar com autonomia numa fase bem mais adiantada, depois dos seus 18. Então, a França estava conversando sobre a proibição abaixo de 16 anos. Países mais desenvolvidos já entendem o tanto que isso prejudica. Os estudos hoje mostram a mudança na arquitetura do cérebro. Então, o cérebro humano está se modificando pelo excesso de tela. A área do vício das telas é a mesma das drogas, vício de açúcar, vício de álcool, enfim. É a mesma área que se atinge no cérebro. Então, a pessoa ela vai, desde pequeno, ficando o quê? Viciada na tela. Então, ela não vai ter o quê? Vontade de olhar para outras coisas. Isso é tão interessante você falando a questão das telas, assim, a proibição dos celulares também, que eu acho que é uma questão dos celulares, não, das redes sociais em alguns países. Aí eu queria chegar no celular, que quando se restringiu os celulares em escolas, teve pais que se revoltaram, que acharam um absurdo. Sim. Eu tive a oportunidade de palestrar para um grupo de pais isso. E eu tinha pais que estavam realmente achando aquilo um absurdo. Teve uma mãe que colocou, mas porque para ela a regra estava muito clara na casa dela. Mas se chegou a ponto de proibir, proibiu porque a regra não está clara em todas as famílias. E aí o adolescente viciado, o que ele estava fazendo? Não prestando atenção na aula, é certeza. Porque ele está preocupado com aquilo que está acontecendo no seu mundo. Então, eu falei adolescente, mas as crianças também, tem muita criança pequena que leva celular para a escola, enfim. Foi necessário, foi extremamente importante. E o que os professores mais sentiram, inicialmente, no início do ano, uma agitação muito grande. Porque a fase que eu falei da infância e da adolescência é uma fase onde a recompensa ela é muito solicitada. Então, por que eu gosto tanto da rede social? Porque aqui eu vou recebendo uma carga de dopamina que vai me dando cada vez mais vontade de continuar naquilo que eu estou vendo ou fazendo. Por isso os vídeos, eles vão rolando, né? E aí os professores sentiram as turmas mais agitadas. Então, assim, li muito sobre isso. Inclusive, no dia que eu conversei na escola, a própria turma de professores falou isso. Porque eles estavam em abstinência. Caramba. Você tira o eletrônico, eu fico 24 horas no eletrônico. Não, agora eu não posso ficar das 7 da manhã às 11h30. Meu cérebro na hora vai questionar. Mas por quê? Cadê aquela, né? Eu não estou recebendo aquele estímulo que você estava me mandando, que seria a dopamina em excesso. A gente precisa dos neurotransmissores muito, mas em excesso, não. E aí isso estava atrapalhando. Depois que o corpo acostumou, se adaptou, nós tivemos um aumento em relação à atenção, em relação à produtividade do aluno. Claro que depende do estímulo que cada um chega ali na escola. Mas melhorou esse aspecto. Eu vou confessar, minha filha melhorou muito. Muito. Com certeza. Muito. E aí eu te pergunto, será que isso não seria bom em relação a um dia? Olha como é que seria a qualidade de vida. O ano passado, ela nunca foi um aluno ruim. Ela ficava na média assim, de 70, 80. Esse ano é 80, 90. Então você porque vê aí assim, a cabeça dele focou aonde ele precisava ficar com a atenção sustentada. Eu estou tendo uma aula, agora eu tenho que prestar atenção nessa aula. E aí eu não posso nem lembrar que eu vou pegar um pouquinho o celular. Não, porque está proibido, porque eu não vou poder usar. Agora, o mais importante é que as escolas consigam manter essa regra. Uma lei que ela não seja quebrada por um governante aí, esperto. vai achar assim, não, agora eu vou ajudar mas todo até mundo. Dentro da própria escola. A escola às vezes precisam manter finge, ali, né, que... porque há possibilidade de uso de uma forma didática, então eles levam. O ano passado, desculpa te cortar. Sim, imagina. Que me veio agora na mente aqui, o ano passado eu participei de um congresso da Somos Educação, e que um dos assuntos foi tecnologia ou sem tecnologia. Essa era a pauta. Não era nem com tecnologia, não, era tecnologia ou sem tecnologia. Eu achei muito legal. A hora que eu vi aquilo, eu fiquei assim, lá vai vir bomba, né? A hora que eu vi o tema. E foi um psicopedagogo participar desse contexto. E o engraçado de tudo é que existiam muitos educadores que eram a favor que o aluno levasse a tecnologia para dentro de sala de aula e muitos contra. Só que o psicopedagogo, assim, ele foi tão feliz na fala dele que ele deu alguns exemplos legais. Então, por exemplo, se um aluno seu, ele fica o tempo todo na sala de aula mexendo no celular enquanto você está dando aula, você acha que isso vai ser produtivo? Isso antes da lei sair no final do ano.
Você acha que isso vai ser produtivo? Não respondam, ele falava desse jeito. Não precisam responder, façam uma reflexão. Sim. E pro outro lado, você acha que se um aluno ficar sem o celular, mas usá-lo adequadamente, porque você tem algo para ele acessar naquele momento que é importante que ele faça uma atividade no celular, você acha que isso é mais bacana ou deixar ele livre, leve, solto? Sim. Então, assim, ele já começava a abordar isso e abordando assim que a tecnologia ela tem que ser uma aliada, ela não pode ser uma É uma ferramenta didática. Didática, mas ela não pode ser uma... Igual ele brincava, né? Você vai brincar de espadachim e no final vai vencer o celular. Então, não é isso. A ideia é que todo mundo utilize da melhor forma possível. E tem escolas que liberavam, deixavam você achar bonito e tinha que, né? A nossa atenção, ela é exclusiva naquilo que você consegue prestar atenção ali e focar. Então, a gente sabe hoje que a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas você está prestando atenção em uma coisa. Então, se o adolescente está na sala de aula e ele está com o celular, ele está acompanhando o que está acontecendo no WhatsApp dele, ele não está prestando atenção na aula. O que é mais atrativo para ele? É só a gente pensar. Ele vê o que está acontecendo nas redes sociais dele ou ele prestar atenção ali na aula? Ele não tem maturidade para esse filtro. Antes de eu partir para o próximo item que eu queria falar era sobre moda. Que eu acho que ela é... Sim. Né? Pra gente fechar essa questão musical que a gente tocou, né? Os pais que já têm adolescentes ali, né? Não falo nem mais a parte infantil mesmo, já na parte da adolescência. E ouvem músicas em casa e tudo. Você acha que já mesmo nessa fase vai impactar para o futuro? Você acha que ele vai chegar numa fase adulta, né? Pelo gosto do pai, mesmo que ele tenha um gosto musical próprio? Você acha que isso vai impactar? Você acha que isso vai adultizar essa criança, esse adolescente? Ele não tem a maturidade na adolescência de entender e interpretar o que ele está ouvindo. Então, muitas vezes, as pessoas, para fazer a sua carreira, constrói situações de vivências difíceis. Então, tem umas músicas que a gente percebe que são vivências de situações de separação, de briga, enfim. Então, depende do que ele está ouvindo, ele vai achar que ele está construindo isso na memória dele. Ah, não, está tudo certo. Então, se eu for traído, eu faço isso. Se eu for... Olha, ele está sendo educado por meio de uma situação que a pessoa construiu uma música e todo mundo canta e gosta, porque muita gente vivencia a mesma coisa. É onde eu falo, né? Tanto que é importante dialogar. Meu filho, eu vi que você gosta desse estilo musical, mas você está ouvindo o que está cantando? Você está prestando atenção em relação a isso? Agora, então, e a gente precisa dar atenção para isso. Então, a música, ela entra para um órgão de sentido muito importante e ela vai construindo memórias. E essa memória depende do que você quer construir. E vai ficar para ele, porque quando ele vivenciar uma situação, nossa, eu fiquei muito chateado por um término de um namoro. Qual é o repertório que ele tem? Da música. Da música. Então, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ir lá pro bar, encher a cara e beber muito. Esse é o repertório que foi construído. Isso é tão assim, né? Porque tem gente que não pode ouvir aquela música porque lembra o passado. Machuca, lembra de alguma coisa. E não olha pra frente. Fica preso naquilo ali. Aí eu te pergunto, será que eu não tenho que escolher as músicas que entram na minha casa? Eu, como mãe... Preciso passar um filtro. Não é só música, é em tudo, né? A gente teve uma fase assim do axé, né? No ano passado, que tinha umas músicas bem complicadas. Mas todo mundo dançava, todo mundo rebolava, entre aspas. Mas era uma forma menos agressiva, mas se você prestar atenção na letra hoje, você consegue entender a que ponto que ela chega. Sim. E hoje a gente chegou num ponto que... criou-se um sertanejo anos 90, eu vejo dessa forma, e dentro dessa criação com músicas e letras muito, não tom de machucar, mas um tom de mostrar o amor. E depois a gente começa a ter um declínio sertanejo que abre para outras duplas, e aí você começa a ter músicas que não são tão inspiradoras. E tem um cara da música, ele chama Piunte. Ele tem até um podcast, ele entrevista. Ele é uma enciclopédia sertaneja, é um cara muito jovem. Eu gosto de acompanhar as entrevistas com caras bons. Música, eu amo música, então eu acompanho aquilo que eu gosto. E é muito interessante, assim, artistas regravando os artistas da década de 90. Porque está tendo uma movimentação que as músicas atuais, elas não conseguem mais impactar as pessoas.
Mas aí o cara vai lá e regrava uma música lá atrás. Todo mundo ama. Todo mundo gosta. Só que ele não sabe quem que gravou a primeira vez. Só que isso está arrastando os sertanejos dos anos 90 para os anos atuais. Uhum. Isso é muito interessante, assim, como que música boa, de qualidade, ela fica para sempre, né? Então, só que as músicas de hoje, elas estão... A gente não vou nem entrar muito em detalhe. E você sabe que você tocou num assunto muito relacionado ao estudo. Porque as pessoas estudavam muito a música. Para eu ser um compositor, para eu ser um bom músico. Então, hoje, a música ela é feita, às vezes, por uma inteligência artificial. Eu já criei, já. Eu falo que nós vamos voltar na base da educação. Então, eu preciso educar o meu filho à sua capacidade máxima da inteligência. Então, desde pequeno, estimular a memória, estimular a capacidade intelectual, é aonde eu consigo um indivíduo no futuro que consiga filtrar se isso é bom ou não. Porque hoje é onde entra a fase de tá tudo normal, todo mundo escuta, eu também vou ouvir também. Então, é na base, eu vejo assim. E o estudo em relação à qualidade dessas músicas. As pessoas, para fazer uma música, antigamente, a gente percebia o nível que era de estudo, de qualidade. E você partilhou em relação ao gosto, né? Quando eu falei que nós somos o reflexo, né, para os nossos filhos, que eles vão nos imitar. Eu sou uma pessoa que na minha vida pessoal, né, sempre trabalhei com a música, né, dentro da igreja, e nas minhas 2 gestações, é claro, ouvindo música no carro, tirando música para a paróquia, enfim. Os meus 2 filhos hoje já estão tocando na igreja. Ai, que lindo. E não foi eu que falei, vai tocar na igreja. Foi uma iniciativa deles, foi gostar da música. O meu filho mais novo, ele faz aula de violino e de piano, né, de teclado. Gosta, ama música. Desenvolvi a habilidade musical por meio de estímulo. Então, desde pequenininho foi estimulado. A gente precisa deixar que os filhos caminhem para aquilo que eles gostam, dentro do temperamento deles. Você vai trabalhando isso e eles vão ter as escolhas. Então, é muito errado os pais que projetam profissões, que projetam o futuro do filho. A gente tem que projetar que ele seja um adulto íntegro, digno, respeitoso. É isso que você tem que projetar. Mas estimular aquilo que é bom não é errado. Então, estimular, ouvir uma boa música, estimular, como eu falei, a espiritualidade, estimular os valores, estimular a filosofia adequada de vida, mostrando isso, ensinar o respeito. Então, hoje é um mundo diferente, então meus filhos são educados a respeitar. Agora, concordar é muito diferente. Se você concordar que uma criança seja exposta na rede social com roupa inadequada, com dancinha, isso não dá para concordar. Então, você respeita o que a família tem de filosofia, mas falar que você concorda é diferente. Sobre moda, como é que a gente vê essa moda de hoje, Fernanda? Então, né? Nosso país, ele imita, né, os grandes países desenvolvidos, e a gente tem aí uma busca por estilo. Não sei se você percebe isso. Quando eu visito cidades ou capitais, eu fico impressionada, que parece que quanto mais eu invento, mais eu vou ser aceito, mais as pessoas vão me enxergar. Então, as pessoas têm uma necessidade, uma carência de usar o uso da cor do cabelo, da roupa, para buscar atenção. Aí eu pergunto, por que essa pessoa está tão carente? Por que ela tem uma necessidade de se afirmar? Porque você falar, eu gosto de usar tal roupa porque é confortável, porque eu me sinto bonita, tá certo. Agora, eu usar uma roupa porque eu tenho que chamar a atenção. E quando a gente fala em relação à sexualidade e adultização, é onde eu preciso construir de pequeno. O meu corpo, ele precisa ter respeito. O outro precisa olhar para mim com respeito. Então, como que eu vou me dar o respeito? Depende de como eu vou me vestir. Só que uma criança e um adolescente não tem maturidade para filtrar essa escolha. Ele vai pela moda. E aí a moda divulga uma fase aí que a gente está vendo de situações aí muito permissíveis, que é lindo, que é bonito. Qual é a moda imitada? Das pessoas que se saem mais na mídia. Então, é muita transparência, é tudo muito assim, enfim, não vou entrar em detalhes, mas eu acho que é onde a gente precisa fortalecer nossas crianças para perceber na idade que é adequada que aquilo não está legal, que aquilo não é bonito. O respeito, a elegância, isso precisa ser resgatado. Há pouco tempo eu vi uma criança assim com um short tão short que, assim,
Que não, que eu falava, gente, não As dá, pessoas né? perderam a noção. Antigamente isso era tão claro, né? Eu vou com uma roupa adequada para um esporte. Vou. Mas essa mesma roupa é adequada para... Eu vou entrar no hospital com essa roupa? Não vai. Né? Eu vou em tal... Mas hoje as pessoas perderam essa noção. Então a gente precisa resgatar. São valores importantes. Então a gente vai e volta no mesmo tema. Então eu preciso, desde a base, fortalecer essa criança para que ela saiba que existem situações que são adequadas e outras não. E que eu preciso vivenciar as minhas fases. A fase infantil precisa ser vivenciada como infância. A adolescência como adolescência. Quando você falou assim, hoje eles não brincam. Os adolescentes hoje não vão para a rua. Não vão, a violência é muito grande, nós entendemos isso. Mas qual é a oportunidade que eu, como pai, como mãe, eu ofereço para o meu filho para que ele consiga ter esses momentos? Porque o não lidar com a frustração e não trabalhar essas funções executivas estão relacionadas a isso. Como que eu sou uma pessoa que busca estratégia no futuro, que tem flexibilidade, que consegue ter uma boa memória, que busca uma atenção mais sustentada? São habilidades de aprendizagem importantíssimas. Então, quando eu não tenho isso desenvolvido, aí começa a não sair muito bem na escola, não consegue passar em provas que são mais exigentes, porque isso não foi construído lá na base. E essa construção, nossa, não foi só a escola que estimulou a família, foi esse brincar social que nós tivemos quando pequenos. Então, desculpa, eu saí um pouquinho, mas voltando sobre a questão da moda, hoje eu preciso explicar o que é adequado e o que não. Então, eu preciso me vestir de uma forma que eu vou me sentir confortável, que eu vou me sentir belo. O que é o belo, né? Eu preciso até rever isso aí, porque hoje tudo tá bonito, estão vendendo uns quadros que até assusta, né? Ultimamente venderam uns quadros por tanto dinheiro que eu falei... O que está acontecendo com a sociedade? Será que só eu que não estou sentindo a arte de tudo isso? Mas não é nesse sentido, é porque se perdeu uma essência. E nós falamos da música, nós estamos falando da moda, e nós falaríamos aí horas, porque tem muitas situações que foram se perdendo. É momento de resgate. Então, quem está nos ouvindo está preocupado em resgatar. Então, quem fica ouvindo uma discussão dessa, ele quer o quê? Deixa eu ter repertório para eu poder mudar, quebrar ciclos, né? Então, é muito importante essa discussão para levar informação onde as pessoas precisam rever. Então, quando eu paro um pouquinho, escuto esse tema, eu falo, vou rever. Aí, claro que cada um tem a sua realidade. Vou rever a educação dos meus filhos, eu vou rever a minha vida pessoal, porque nós discutimos muitas coisas aqui que, se nós adultos não tivermos aí um olhar para as nossas situações, nós não vamos dar conta de educar o outro, ou de nos relacionar com o outro. Eu brinco, a gente, na nossa fase de criança, nós imitávamos Michael Jackson, né? Um homem, uma mulher imitava uma Madonna dançando, às vezes, mas lógico que tinha toda a sensualidade, mas não nesse poderio todo, né? Brincava de imitar um Freddie Mercury, que fazia assim e tal. Hoje não, hoje as crianças, elas vão para outro ponto, né? Hoje você pergunta, o que você quer ser no futuro? Blogueiro? YouTuber? Não estou desmerecendo, tá? Não, mas a gente não entende a projeção de profissões. Vão ter muitas profissões que vão ter carência no mercado de trabalho, porque é extremamente desvalorizado. Vou citar a minha área pedagógica. Eu fiz outras especializações até chegar na neuropsicopedagogia. Mas a área pedagógica está com uma carência muito grande pela desvalorização. Quando você falou dos professores, né? Qual é a saúde mental atual dos professores? Porque se foi se desvalorizando de tal forma que o aluno acha que manda, que as coisas têm que ser do jeito dele. E tem alguns alunos que não é nem a questão do mandar, é não ter atenção ali para participar daquela aula. Ele não dá conta. Já parou para pensar que daqui 5 anos nós não vamos ter mais professores de licenciatura? Sim. E isso é terrível de pensar, que essa é uma base tão importante para Não, mas formação. A IA vai ensinar a sociedade. Vai ensinar. Fernanda, eu sempre termino com um bate-bola rapidinho. Certo. Dentro daquilo que a gente falou, mas perguntando com você. Uma infância que marcou você? Uma infância? Eu brinquei muito. Eu brincava com a natureza, sabe? Eu gostava de inventar. Então, isso para mim me recorda o brincar. Minha infância foi uma infância muito tranquila. E qual é essa brincadeira favorita da infância?
Eu gostava de brincar com bonecas e eu inventava coisas com bonecas. Então eu achava aquilo muito bom e mudava cabelo e tudo. Então eu sempre tive uma infância muito saudável. Cara, eu era maluco. Eu brincava de queimada também, amava. Eu sei que a pergunta ainda é pra você, mas assim, você me lembra uma coisa. Tinha uns carrinhos de flexão. Aí, você lembra de um cara que vinha muito em Araxá, chamava Carlos Cunha, e ele fazia uns acrobacias de carro, andava de roda assim, lembra disso? Aí eu queria que meus carrinhos de flexão fizesse daquela forma, né? Acabava com os carrinhos. Minha mãe chegava, você destruiu mais um? Tipo, eu queria Não, é porque ele não fez igual o Carlos Cunha, era uma coisa assim. Só isso. O que não falta, o que não pode faltar na infância de uma criança hoje? Uma presença dos pais e o trabalho com as virtudes e os valores. Isso não pode faltar. Um conselho rápido para pais que estão nos ouvindo. É muito importante eu construir primeiro a minha formação para eu poder formar o outro. Então eu falo para os pais hoje que está no momento de rever. Tenham cuidado com tudo. Nós temos muito a impressão de que essas coisas só acontecem lá fora. Isso não está perto da minha casa. Isso está perto da sua casa. Isso pode acontecer dentro da sua casa. Então, tenham esse cuidado, né? Hoje o nosso tema foi específico sobre a adultização. Tenham cuidado com o que entra na sua casa. Fica de olho nos seus filhos. Eu falo assim, tem que pôr, né? Eu tenho uma palestrante que ela fala muito assim, põe reparo. Eu adoro essa frase dela. Então, realmente, observe o comportamento. Porque hoje, nós tivemos recentemente uma série que também é um outro tema para um outro momento, né? Que falava muito de uma adolescente que assassinou uma jovem e a família ficou muito surpresa, porque era um adolescente que ficava só dentro de casa. Um adolescente que estava só dentro do quarto. Só dentro do quarto. E ali, claro, né, tem toda uma situação para ser uma série, mas coloca um olhar, fique atento. Muito a criança dentro do quarto, constantemente. Deixem a porta aberta, tá? Respeite o seu filho na sua individualidade, mas quem é o adulto responsável são os pais. O filme é uma série? Eu ando tão ocupada que tá tão difícil de falar que eu sento para ver muita coisa. Mas eu gosto de assistir algumas séries, sim. Mas acaba que eu escolho muito dentro da minha área. É isso que eu ia falar. Aí eu ia chegar. Uma série da sua profissão. Da minha profissão, eu gostei muito da Extraordinária Advogada. Foi muito legal. Fernando, obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Foi gostoso. Foi bom, Foi muito bom. Estou à disposição, agradeço a todos que estão nos escutando. Vou deixar uma mensagem. Pode deixar, fica à vontade. Preservar a infância é investir em adultos mais saudáveis, seguros e preparados para a vida. A família é o alicerce nesse processo, transmitindo valores que servirão de bússola para toda a vida. Que lindo. Pessoal, obrigado. A gente está encerrando mais um Araxá Talks aí com a Fernanda, falando sobre adultização. Queria que vocês pudessem compartilhar esse vídeo, levasse quanto mais informação as pessoas puderem conhecer sobre esse assunto, ele é importante. E que fica o convite aí. Não esquece de curtir a gente, não esquece de deixar um comentáriozinho falando da página. E o Araxá Talks volta na outra semana. Aquele abraço. Fomos!